Transamérica 918. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Nós vamos tratar de um assunto aqui muito sério. E eu acredito eu como leigo, que deve ser muito negligenciado esse assunto. É um tema que afeta milhões de brasileiros e que merece muita atenção. Zumbido no ouvido. Hoje, dia 11 de novembro, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido, uma data importante para alertar sobre os impactos deste sintoma. E para nos ajudar a entender melhor sobre isso, sobre zumbido, as causas, tratamentos, nós estamos recebendo aqui a médica otorrinolaringologista doutora Kênia Assis Chaves, especializada no tratamento de tontura e zumbido. Seja muito bem-vinda, doutora Kênia. Um prazer receber você. Obrigada, Marcelo. Ainda mais para falar de um tema que é a minha especialidade, que é a que eu mais gosto de fazer, né? E é negligenciado mesmo esse tema? Pois é, a última pesquisa que eu vi aqui de São Paulo... dos pacientes. Dos pacientes, né? Fala que é extremamente comum. Então, 22% dos adultos têm zumbido. Então, apesar de ser extremamente comum, ele é pouco tratado, pouca gente procura ajuda. E até por esse fato também foram se criando muitos mitos ao redor do zumbido, principalmente que não tem tratamento, que não tem o que fazer. Não, isso aí não tem jeito não, eu já ouvi muito isso. Por aí, isso aí não tem jeito não, tem que deixar desse jeito, tem que conviver com isso. Só que o paciente vai sofrendo as consequências do zumbido, né? Principalmente em questão de humor, de sono, de concentração. Então atrapalha o trabalho, atrapalha a memória e ele deixa de tratar por causa dessa crença. Quando na verdade ele perde a oportunidade de viver melhor, né? Claro. O que é exatamente esse zumbido e quais são as principais causas desse sintoma assim tão comum? Zumbido é qualquer barulho que a gente escuta, seja a sensação que está escutando no ouvido ou dentro da cabeça, e que não existe no ambiente. Então, ele pode ser um apito, chiado, que é o mais comum, mas pode ser uma batida de coração, pode ser um zum, e aí já começa o primeiro mito. Tem gente que acha que é só o chiadinho lá no ouvido. Não, qualquer barulho que escuta que não existe no ambiente é o zumbido. Entendi. Isso pode ser sinal de outras condições de saúde, doutor? Sim. O zumbido, a gente fala que ele é igual uma febre. Ele é um sintoma de uma doença maior. E a gente tem que investigar isso muito bem. E, inclusive, muitas vezes ele é sintoma de alguma doença muito no início. Então, ele é uma oportunidade para a gente tratar uma doença bem no início. Ou seja, é um diagnóstico precoce de alguma coisa que vai acontecer. Ele permite que a gente faça um diagnóstico precoce. E, por exemplo, você me perguntou das principais causas, ele pode acontecer por alteração da nossa via auditiva em qualquer lugar. E a nossa via auditiva, ela pega desde a orelha aqui, pega os nervos que transmitem até o cérebro e pega o cérebro. Então, em relação à orelha, a perda auditiva de qualquer grau pode causar zumbido. E, inclusive, normalmente quem tem uma perda auditiva muito leve ou discreta não reclama de perda de audição. Não. Porque ele só vai perceber num ambiente que está com muito barulho, alguém que tem uma fala um pouquinho mais difícil. É mais fácil ele reclamar do zumbido do que da própria perda auditiva. É aquela pessoa que fala, fulano fala pra dentro, minha esposa fala pra dentro. O problema é com ela, não é comigo. Entendi. Também pode ser alteração dos nervos que levam o sinal elétrico até o cérebro e eles cruzam com vários nervos de cabeça e pescoço. Então, alteração de coluna cervical, alteração de ATM, alteração muscular. Quem tem isso aqui muito tenso pode ter zumbido por causa disso. Entendi. E alteração cerebral, que vai desde tumor, infelizmente é uma causa possível, mas também alteração de humor, que é o mais comum. Ansiedade, depressão e alterações de memória e de concentração também. Eu tenho até para ilustrar isso que você está falando, tem uma história que eu já ouvi, que o cidadão vai ao médico e reclama, doutor, eu acho que a minha esposa está ficando surda. Aí o médico fala, mas por quê? Porque às vezes eu repito 4, 5 vezes e ela não responde. Aí ele falou, vamos fazer um teste então, quando chegar em casa você pergunta para ela o que tem para jantar. Vamos ver o que vai acontecer. Fica bem distante dela e pergunta. E vai chegando próximo, já que ela não responde. E ele fez isso. Chegou em casa, ficou numa distância bem longe dela. Querida, o que tem para jantar? Se aproximou, não ouviu a resposta. Se aproximou um pouco mais. O que tem para jantar? Se aproximou um pouco mais. O que tem para jantar? Aí chegou bem perto dela. Querido, o que tem para jantar? Ela falou, pela 4ª vez, tem macarrão.
Pois Ou seja, ele estava surdo. É mais fácil perceber no mais outro, ou menos né? isso? Por aí, exatamente Pela isso. quarta vez, tem macarrão. Pronto. Ela já tinha respondido. É isso que acontece. A pessoa acha que o outro é que está com problema. Ele não tem noção, ele não tem outra referência para ele comparar. Ele não consegue comparar com a audição de um ano atrás. Então, ele realmente acha que as outras pessoas é que estão mudando. E os tratamentos, ou melhor, antes do tratamento, qual é o primeiro sintoma que se deve procurar um otorrino especialista para tratar desse assunto? Tá. O zumbido, em geral, como eu falei, ele já deve ser investigado. Tem algumas poucas vezes que a gente não... Isso, que a gente não investiga, que é aquele zumbido muito ocasional. Senti só um ambiente muito silencioso hoje, fiquei 1 ano sem escutar, e aí então a gente não deve investigar. Sim. Mas todo zumbido que causa incômodo no paciente, quase todos causam, precisa ser investigado. E é até bacana falar que quanto mais rápido a gente começa o tratamento, maiores são as chances de cura. Então, quanto antes procurar o otorrino, é melhor, tá? Qualquer tipo de doença, né? Tem. Mas tem alguns tipos de zumbido que são mais perigosos. Perigosos que eu falo risco de tumor. Que é aquele zumbido de um lado só. E a maioria das pessoas acha que é de um lado só é mais leve, né? Não. É o contrário, É o então. contrário. Zumbido de um lado só pode ser mais grave, é um fator de risco, na verdade. E o zumbido pulsátil, que é aquele que fica pulsando dentro do ouvido. Então, são 2 sinais de tumor, por isso ele precisa ser investigado ainda mais rápido. Tratamentos para esse sentido, para zumbido, doutor, o que nós temos disponível hoje com tanta tecnologia no mercado? Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma investigação muito bem feita. E normalmente nessa investigação a gente encontra várias causas para o zumbido, e aí a gente vai tratando uma por uma, do mais grave ao mais leve, ao menos importante para o caso do paciente, tá? Mas ilustrando melhor. Quando tem perda auditiva, precisa tratar a perda, a maioria das vezes é aparelho auditivo. Ansiedade é um fator que complica muito, então a gente sempre tem que tratar a ansiedade, tanto com remédio quanto com psicoterapia, extremamente importante. Quando tem alteração muscular ou da ATM, né, que é a articulação que abre e fecha a boca, precisa do dentista e do fisioterapeuta. Fora isso, a gente tem tratamentos, vou falar assim, um pouco mais novos hoje, que são... neuromodulação, muito bom para os pacientes que têm alterações de humor associada, e laser, também muito bom para quem tem dores crônicas associadas. E acaba o problema definitivamente, ou a pessoa pode ter alguma recaída em função de uma ansiedade, de um trauma, alguma coisa, doutor? Na medicina a gente não pode prometer cura, né? É claro que eu já vi vários casos de cura da vontade, mas não é matemática. A gente fala que o tratamento do zumbido ele tem 2 objetivos. O primeiro é parar de se incomodar com barulho, porque olha só, o barulhinho ali do fundo não incomoda, gente. Isso não é um problema. O problema maior é o incômodo do que o próprio som. Então, o objetivo principal do tratamento é diminuir o incômodo e depois diminuir exatamente o som. Pode ter recaída? Pode, porque se você tratar a causa, parar de tratar, volta o sintoma de novo, volta né? tudo outra vez. É uma doença que eu sei que é muito comum em músicos, porque eu tenho muitos amigos músicos que reclamam demais de zumbido no ouvido, em função de usar fone, de tocar muito alto. E para a gente finalizar, eu gostaria só de fazer uma outra pergunta dentro disso também. O que é pior para o ouvido humano? O som alto e constante ou o som constante, mesmo que não seja alto? O som alto e constante. Alto e constante é pior. Alto e constante. Porque a gente tem um mecanismo de defesa no ouvido que na hora que começa o som alto, ele dá uma freada, dá uma diminuída na vibração lá dentro do ouvido. Agora, se for um barulho persistente, ele para de ativar esse mecanismo de defesa. Olha só. E ele também não é ativado por som alto, por som moderado. Leve. Só por som alto e rápido, brusco, assim. Alguma outra informação importante, doutora Kenny, que a senhora queria deixar para os nossos ouvintes aí que estão ouvindo a sua explicação sobre o zumbido no ouvido e alertando sobre isso? Sim, o que eu quero deixar aqui é que zumbido tem sim tratamento, gente, não é achismo, não é empírico, tem técnica, tem ciência para tratar isso. E o tratamento é com o otoneurologista, que é um otorrino que se especializou em tontura e zumbido, que é esse caso. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Ótimo. Tá? Doutora Kenny Assis Chaves, você atende no Monte Sinai também, né? Isso, no Monte Sinai. Pois é.
Doutora Kênia Assis Chaves, se quiser saber mais alguma coisa, você quer deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes? Quero. O meu Instagram é @doutora.keniachaves. Tem o YouTube também, que é o mesmo nome, Doutora Kênia Chaves. Ótimo. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Eu achei excelente a sua participação e os seus esclarecimentos. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Precisando, estou aqui para falar dessas coisas que eu gosto tanto. Com certeza. Bom dia para você. Bom dia. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.